Oi, som. Aumenta esse volume aí. Boa noite, senhores vereadores, o público presente e a mesa diretora e o pessoal que nos assiste pela internet. Peço aos senhores vereadores que, por favor, desliguem os seus telefones. Peço o vereador Francisco Simval que faça a leitura da Bíblia e a vereadora Tainara que faça a oração da noite. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores, vereadoras, público presente e os internautas que nos assistem em suas casas. Está lendo a palavra de Deus, livro de Salmo número 95, que diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a Ele, a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostemos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e o rebanho que ele conduz. Amém? Vamos rezar um Pai Nosso para que Deus nos dê sabedoria para conduzir essa casa de leis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à secretária que confirme o quórum para dar início à sessão. Cumprimento ao público presente, aos internautas de casa, aos amigos vereadores, vereadora, mesa diretora. Lista de presença, sessão ordinária, aos dias 6 do mês de maio de 2026. Danila Souza Silva, presente. Danildo Rodrigues dos Santos. Francisco Simbal Alves de França. Presente. Júlio Berto Borges de Oliveira. Presente. Orival Lourenço Ribeiro. Luiz Carlos Ribeiro. Presente. Matheus Ananias Ferreira. Maurício Pereira Leão. Presente. Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presente. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
ata 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Montevidéu, ao dia 5/5 de 2026. No plenário da Câmara Municipal de Montevidéu estão presentes os vereadores Danildo Rodrigues dos Santos, Francisco Simval Alves de França, Lorival Lourenço Ribeiro, Luiz Carlos Ribeiro, Matheus Ananias Ferreira, Maurício Pereira Leão e Tainara Santos da Silva Cruvinel. Presidente, Júlio Berto Borges de Oliveira. Primeira secretária, Danila Souza Silva. O presidente, Júlio Berto Borges de Oliveira, solicita à senhora secretária da mesa que confirme o quórum para dar início à sessão. Confirmado o quórum, o presidente Júlio Berto Borges de Oliveira declara aberta a sessão. O vereador Francisco Simval Alves de França solicita o presidente que convide o ex-vereador senhor Valdeci para compor a mesa diretora. É atendido, passado o senhor Valdeci a compor a mesa diretora. O presidente solicita à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Lida a ata, ela é colocada em votação e aprovada. Expediente. São lidos ofícios de autoria do vereador Júlio Berto Borges de Oliveiras, ofício de número 021, que solicita atualização de placas de identificação de vias públicas. De autoria do vereador Francisco Simval Alves de França, ofício de número 001 de 2026, que solicita esclarecimentos sobre a fiscalização da obra da construção da escola no Serrano Parque. Ofício de número 002, que solicita esclarecimentos sobre a finalização da obra e construção do CEMEI do setor Morada da Colina. Ofício de número 003 de 2026, que solicita a manutenção das praças públicas municipais. De autoria do vereador Danildo Rodrigues dos Santos, ofício de número 019, que solicita a implementação de complexo esportivo com campos de gramas sintéticas e quadras de areia no Lago Municipal. De autoria da vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel, ofício de número 038 de 2026, que solicita informações sobre vagas nas creches e previsões para a inauguração de nova unidade. Ofício de número 040, que solicita informação sobre os quiosques públicos fechados. Ofício de número 043, que solicita informação sobre o andamento das cirurgias bariátricas. De autoria da vereadora Danila Souza Silva, requerimento de número 066, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente a implantação de projetos habitacionais para servidores públicos municipais, com previsão de critérios de participação, subsídios e parcerias institucionais. De autoria do vereador Matheus Ananias Ferreira, requerimento de número 067, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson, solicitando dele gestão junto ao setor competente e estudo na viabilidade de efetuar pagamentos aos proprietários de veículos do transporte escolar, referente a pelo menos 10 dias no mês de julho e dezembro. De autoria da vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel, requerimento de número 068, que requer envio de expediente ao prefeito Edson, solicitando dele gestão junto ao setor competente a implantação de uma praça de alimentação estruturada e permanente no espaço destinado à realização da Expo Montevidéu. Ordem do dia. De autoria da vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel, o requerimento de número 058 é colocado em discussão. A vereadora comenta que foi criada no âmbito da Secretaria de Cultura a Orquestra Municipal, porém falta um veículo para fazer o seu transporte para os eventos. Sem isso, a orquestra ficará limitada a eventos locais. Ressalta ainda que este veículo é muito importante para além da orquestra, para os outros tantas atividades artísticas e culturais. O vereador Danildo Rodrigues dos Santos cumprimenta a todos, parabeniza e apoia a colega pelo requerimento. O vereador Matheus Ananias Ferreira cumprimenta a todos e parabeniza e apoia o requerimento da colega vereadora. Questiona sobre os veículos que já foram repassados ao município e que não são disponibilizados para servir a cultura do município. Sem outras manifestações, é colocado em votação e aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Maurício Pereira Leão, requerimento de número 059 é colocado em discussão. O vereador Maurício Pereira Leão cumprimenta a todos, destaca a necessidade de limpar as áreas rurais que margeiam alguns bairros em Montevidéu para diminuir o risco de incêndios e prevenir contra animais peçonhentos. A vereadora Danila Souza Silva reforça que as áreas do senhor Mário Reis, no perímetro urbano de Montevidéu, trazem grandes transtornos aos moradores, além de impedir o desenvolvimento da cidade. O
O vereador Danildo Rodrigues dos Santos salienta que, além da limpeza nas áreas de divisa dos setores com as fazendas, devem ser feitas calçadas. Sem outras manifestações, é colocado em votação e é aprovado. Requerimento de número 060 é colocado em discussão e o vereador Maurício Pereira Leão comenta a importância de equipar da melhor maneira possível os agentes da Guarda Civil Municipal, com equipamentos, armamentos e viaturas. Ressalva também que é fundamental o investimento na formação pessoal desses servidores. Solicita ao presidente providências à agenda junto ao comandante Diego da Guarda Municipal, para tratar de assuntos como o atendimento e as abordagens realizados pelos agentes. Menciona, inclusive, a abordagem questionável realizada no senhor Valdeci Pelezinho. A vereadora Danila Souza Silva acrescenta que é muito importante que a Guarda Municipal seja equipada e disponibilizadas viaturas, inclusive motocicletas, para melhor desenvolverem suas atividades. Capacitação nunca é demais. O vereador Matheus Ananias Ferreira indaga acerca do corregedor da Guarda Municipal, que, com a saída do Rogério, quer saber quem é o novo corregedor. Reforça que esse cargo deve ser ocupado por pessoas com experiência no âmbito da segurança. Comenta ainda que, se houve essa abordagem mal realizada com o ex-vereador, como será com a população em geral? O cidadão comum? O vereador Danildo Rodrigues dos Santos comenta que está sabendo de processos para aquisições de equipamentos para a Guarda Municipal, tem de ser melhor equipada e qualificada constantemente. Sem outras manifestações, é colocado em votação e aprovado. De autoria do vereador Matheus Ananias Ferreira, o requerimento de números 061, 062 e 063 são colocados em discussão. O vereador salienta que são votados à comunidade que os traz os vereadores esperando que esses trabalhem para resolverem os problemas mencionados. No tocante à coleta de lixo, moradores estão reclamando que, para coletar o lixo, primeiro os servidores reúnem volumes de várias lixeiras em um ponto no chão para depois passarem recolhendo. Isso acelera o processo, porém, antes de voltarem para jogar no caminhão, às vezes os sacos de lixo são rasgados pelos cachorros e ficam lixo no chão e sujeiras pela rua. Pede, então, que esse procedimento seja revisto, reforça que este é um pedido da comunidade. Pede a instalação de postes nas ruas Agnello dos Santos, no setor Santa Luzia, requer ainda que seja melhorada a manutenção da iluminação pública no município, dá exemplo do setor Santa Luzia, que tem vários pontos na escuridão, com luzes e relés queimados. Pede que seja contratado urgentemente um novo eletricista. O vereador Maurício Pereira Leão menciona que o requerimento de números 149 do vereador Matheus Ananias, aprovado neste plenário, e que requer o reforço nas equipes de limpeza da cidade. Lembra aos secretários responsáveis que o contingente de servidores é muito defasado. Reforça ainda que é muito clara a necessidade de contratação de um eletricista para fazer a manutenção da iluminação pública da cidade. Sem outras manifestações, são colocadas em votações e aprovado. De autoria do vereador Luiz Carlos Ribeiro, o requerimento de número 064 é colocado em discussão. O vereador Luiz Carlos Ribeiro cumprimenta a todos, reforça que é necessário, mesmo que se contrate eletricista, porém afirma que a cidade tem muitos pontos críticos que estão com problemas com a falta de iluminação pública. Este requerimento faz menção a um ponto, mas é a cidade que se encontra em estado de descaso. Sem outras manifestações, é colocado em votação e é aprovado. De autoria do vereador Danildo Rodrigues dos Santos, o requerimento de número 065 é colocado em discussão. O vereador Danildo Rodrigues dos Santos aponta que a implementação do Centro de Apoio Psicossocial CAPS irá atender as pessoas portadoras de dependências que precisam de atendimento e apoio. Comenta que hoje o atendimento é realizado em unidades fora do município, o que muitas vezes dificulta até impossibilita o acesso. Que Montevidéu tem que assumir sua responsabilidade no atendimento e tratamento dos seus cidadãos necessitados.
O vereador Maurício Pereira Leão parabeniza e apoia o requerimento do colega, reconhece a necessidade desse importante equipamento de saúde, acrescenta apenas que se trata de caso de saúde pública e todos os esforços têm que ser realizados no combate às drogas e dependências. A vereadora Danila Souza Silva parabeniza e reforça o requerimento do colega. Ressalta que é muito importante a implementação do Centro de Apoio em Montevidéu. O vereador Matheus Ananias Ferreira apoia o requerimento do colega. Menciona que é defensor da causa, que apoia e luta pelo acesso ao tratamento de dependentes. Sem outras manifestações, é colocados em votação e aprovados por unanimidade. Assuntos parlamentares. O vereador Lorival Lourenço Ribeiro cumprimenta a todos, comenta que com a mudança no cargo do governo, pede o presidente que marque reunião junto à nova diretoria da Goinfra, os vereadores e o prefeito para discutirem os projetos que já estavam em andamento, como o da duplicação da rodovia GO 174 no trecho da Comigo, a venda do Rio Verdão, os redutores de velocidade e o trecho do Posto Trevo, que são projetos que já estavam em andamento e, por isso, pede urgência nessa reunião. Lembra de um projeto que foi aprovado nesse plenário que viabiliza uma ajuda de custo de R$20 mil a famílias carentes que têm seu terreno e precisa construir suas moradias. Sobre isso, pede informações da administração sobre o cumprimento da lei. O vereador Luiz Carlos Ribeiro cumprimenta a todos, parabeniza o colega vereador Matheus Ananias, que na sessão anterior mencionou a necessidade de fazer a cobrança e cobrar o cumprimento de promessas. Concorda e atesta que só insistindo muito na cobrança se consegue alguma coisa. Relata que faz cobrança desde 2005 da manutenção do asfalto da cidade, que continua esburacada. Comenta que só se faz tapa-buraco quando começa a chover, pois estamos há quase 2 meses sem chuvas e nem sinal de manutenção nas ruas que estão em péssimas condições. Destaca que o secretário do prefeito municipal não dá satisfação alguma aos pedidos, ofícios e requerimentos dos vereadores. Sobre o assunto da área do Mauro Reis, não entende como situações não encontra desfechos e se indaga o que há por trás disso. Por fim, cobra a implementação de um laboratório próprio no hospital municipal. A vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel cumprimenta a todos, comenta sobre os pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica, que há 6 meses não foi chamado outro paciente para realizar a cirurgia. Alguns entraram em contato, informando que o atendimento multidisciplinar deve ser feito por pós-cirúrgico. Não está sendo realizado corretamente. Dizem que não estão sendo acompanhados por psicólogos, que dos 8 pacientes, a maioria relata que não estão sendo acompanhados. Parabeniza a nutricionista doutora Andressa, que não a conhece, mas tem o relato dos pacientes que está sendo realizado o contato e acompanhamento com a nutricionista, que inclusive tem sido parabenizada pelo atendimento. Relata que foram feitas muitas reclamações sobre a empresa que faz a limpeza do município. Comenta que no retorno do feriado prolongado passado havia muito lixo a ser retirado e, mesmo assim, não foi reforçado o trabalho. Dá o exemplo do caminhão compactador, que são 2, porém um fica de reserva para o caso de quebrar. Mas que nessas ocasiões deviam se colocar todos para trabalhar. Pede aos secretários do prefeito que respondam os ofícios encaminhados do seu gabinete e de todos os outros vereadores, que são questões trazidas pela população que cobra os vereadores diariamente, por respostas, mas eles, mesmo não tendo a resposta por parte da prefeitura. Requerimentos aprovados nesse plenário e que nunca são realizados. Menciona um requerimento de sua autoria, que foi aprovado e que pedia que fosse construída uma calçada. Coisa simples, mas não se sabe por que não foi realizado. O presidente Júlio Berto Borges de Oliveira destaca a questão da área do Mauro Reis, que se arrasta desde o ano de 2021 e foi mencionado em reunião no dia de ontem com o prefeito, juntamente com outros vereadores e a Procuradoria da Prefeitura, e que providências têm que ser tomadas para a solução deste problema e para o bem de Montevidéu, o mais rápido possível.
Sem mais a tratar, o presidente Júlio Berto Borges de Oliveira agradece a presença e o trabalho de todos e declara encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Montevidéu. Está em discussão a ata da sessão anterior. Sem manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Expediente. Peço ao secretário que faça leituras de ofícios e correspondências. Apresentação de projetos. Peço ao secretário que faça leituras dos projetos. Ofício de número 002, de 2026, gabinete da vereadora Danila Souza Silva. Ao excelentíssimo senhor Edson Bueno Coutinho, assunto: solicitação de doação e instalação de lixeiras no município. Senhor prefeito, venho na qualidade de vereadora do município de Montevidéu com o intuito de promover a melhoria da limpeza urbana e o bem-estar da população. Solicitar a gestão junto ao setor competente para que seja realizada a doação de lixeira aos moradores que ainda não possuem o equipamento em suas residências. Além disso, considerando a necessidade de manutenção da higiene e organização nos espaços públicos, requeiro que sejam instaladas lixeiras em todas as praças, áreas de convivências e órgãos públicos do município, de forma a facilitar o descarte correto de resíduos e incentivar a consciência ambiental entre a população. A implementação dessas medidas contribuirá significativamente para a preservação do meio ambiente, para a qualidade de vida dos municípios e para a promoção de hábitos sustentáveis no município. Conto com a sensibilidade e atenção de Vossa Excelência para atender essas solicitações, reforçando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e o bem-estar da população. Vereadora Danila Souza Silva. Ofício de número 003, 2026, gabinete da vereadora Danila Souza Silva. Assunto: solicitação da construção de banheiros públicos nas praças do município. Senhor prefeito, a vereadora que subscreve expediente vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que sejam realizadas gestões juntos ao setor competente para que seja viabilizada a construção de banheiros públicos em todas as praças municipais. A instalação de banheiros públicos adequados nas praças contribuirá significativamente para o bem-estar da população, o conforto dos frequentadores destes espaços e a promoção de higiene e saúde pública, além de incentivar o uso adequado e a valorização das áreas de lazer e convivências comunitárias. Diante da relevância desta demanda, conto com a atenção da Vossa Excelência para a implementação desta ação, reafirmando o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida e atendimento às necessidades dos cidadãos. Vereadora Danila Souza Silva. Requerimento de número 069, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente para a realização de um evento de pesca esportiva feminina no Lago Municipal em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Vereadora Tainara Santos da Silva Cruvinel. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura de matérias e objetos de deliberação pela ordem numérica. Projeto de decreto legislativo de número 026, que concede o título de cidadã montevideoense à senhora Doraci Maria Coelho Azevedo e da outras providências. Vereadora Danila Souza Silva. O projeto de decreto legislativo de número 026 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem da vereadora Danila Souza. Quero aqui cumprimentar a todos com boa noite, a equipe da GCM, seja muito bem-vindo ao plenário, aos internautas de casa, aos amigos vereadores, vereadora e a mesa diretora. A gente concede esse título cidadã à senhora Doraci
é uma pessoa que tem contribuído muito ao município de Montevidéu. Hoje ela é concursada, depois de muitos anos, aí, teve aí a felicidade de conseguir passar no concurso público de Montevidéu. Hoje ela é auxiliar da dentista ali no SF do Tiúba, faz tudo com muito amor, um trabalho de excelência. Há muitos anos em nosso município, tem cuidado tão bem da nossa população. Então, é uma pessoa merecedora no nosso município a ganhar essa honraria, a maior honraria da Casa Legislativa. O projeto de decreto legislativo de número 026/2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo 027, que concede o título de cidadã montevideoense à senhora Lore Sicorra e dá outras providências. Vereadora Danila Souza Silva. O projeto de decreto legislativo de número 027/2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Danila Souza. Hoje também tenho a honra de poder estar mencionando esse título cidadão, a professora Lore, né, uma professora que acho que há 10 dias teve aí a felicidade da sua aposentadoria. Foi professora no município há muitos anos, em nosso município, tanto na rede municipal quanto estadual, e tem assim prestou um belíssimo trabalho, é um ser humano aí maravilhoso no nosso município, e a gente fica muito feliz, porque foi minha professora, foi professora dos meus filhos, e eu poder ter a honra de homenageá-la, para mim, é uma gratidão muito grande. Peço a ajuda dos nobres colegas. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo de 027/2026 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos, do público presente, com colegas vereadores, mesa diretora, público que nos assiste em casa. Parabenizar a vereadora Danila, né, pela essa grande homenagem à professora Lore, né, no qual tive a felicidade também de ser aluno. Tenho até hoje um aprecio muito grande pelo seu filho, Denis Prestes, trabalha na usina. E, para mim, cada vez eu fico mais feliz ainda de nós poder, aluno, prestigiar uma honra a um professor no qual nos deu ensinamento. Parabéns, Danila, conte com o meu voto. O projeto de decreto legislativo de 027/2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifeste colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo de número 028, que concede o título de cidadão montevideoense ao senhor Antônio Francisco de Castro e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Projeto de decreto legislativo de número 029, que concede o título de comendador do Chapadão ao senhor Valdeci Lima Santiago e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Projeto de decreto legislativo de número 030, que concede o título de cidadã montevideoense à senhora Odília Benevides dos Santos e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Projeto de decreto legislativo de número 031, que concede o título de cidadã montevideoense ao senhor Acácio Alves Ribeiro e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Projeto de decreto legislativo de número 032, que concede o título de cidadão montevideoense ao senhor Alcir Francisco Mendes e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. Projeto de decreto legislativo de número 033, que concede o título de cidadã montevideoense à senhora Eva da Silva e dá outras providências. Vereador Matheus Ananias Ferreira. O projeto de decreto legislativo de número 028, 029, 030, 031, 032, 033 de 2026 está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos. Vou ser breve aqui, né, porque se a gente for contar a história de todos esses entes nossos queridos aí, a gente fica aqui a sessão toda. Quero aqui comentar, né, igual eu tinha dito agora, sou Antônio Francisco, né, mais um professor. Para mim, eu tenho a honra de estar podendo dar essa titularidade aí de honra ao professor Antônio Francisco, pai do Francisco da Academia. Também tive o prazer de ser aluno dele. E mais que justo,
homenagear essa pessoa de grande valia do nosso município. Também quero que tenha a honra, né, que está aqui presente, meu amigo Pelezinho, e estou entregando a ele aí o título de honra também, né, reconhecimento aí aos trabalhos do Pelezinho aí pelo município, foi vereador dessa casa, está sempre acompanhando aqui nós aqui na sessão, dando opinião, cobrando também junto com a gente aqui no Legislativo. Para mim é prazeroso estar nomeando você aqui, você presente aqui nesse momento, Pelezinho. Muito obrigado pela sua oportunidade, viu? E também, né, a senhora Odila, a Odila tem aqui grandes raízes aqui do nosso município, né? É uma pessoa muito querida aí, no pessoal da mais antiga aí, né? Foi uma das pessoas mais badaladas aí no forró de Montevidéu, a dona Odila. Graças a Deus, a minha família tem uma amizade muito saudável com a dona Odila e eu estou podendo ter a oportunidade aí de homenagear ela com esse título de cidadão montevideoense. Um abraço, dona Odila, muito querida no meu coração. Acácio, né? Acácio Ribeiro, o delegado Acácio, né? Grande companheiro nosso, da época mais antiga, eu não pude ter o prazer de ver ele atuando como delegado aqui em Montevidéu, mas uma pessoa que no decorrer do meu crescimento eu tive um conhecimento com ele, uma vivência, né? Esposo da Floriza, cara 100%, e eu tive essa oportunidade também de estar entregando a ele esse título de honra pelos seus trabalhos aí prestados ao longo dessa vida dele aí, prestando serviço em Montevidéu. Um abraço, Acácio, está aí entregue aí o seu título de cidadão mais do que merecido. E também aqui do seu Alcir Francisco, para quem não conhece, é o seu pequeno, né, o fazedor de placa, o botafoguense. Inclusive, quero aqui pedir que Deus abençoe ele está em Goiânia, aguardando aí uma infecção passar, para ele estar colocando uma nova prótese. E para mim é muito emocionante estar podendo homenagear uma pessoa que está num momento delicado. Tenho certeza que ele vai estar aqui em breve com nós aí, de volta, tudo 100% e recebendo aí esse título em mãos. Um abraço, seu pequeno, Deus abençoe, vai dar tudo certo, meu amigo. E também, para encerrar aqui, uma pessoa que eu tenho um aprecio muito grande, que é a Eva, né? Dona Eva, ela foi candidata a vereador antes de chegar em Montevidéu, lá no Paraná. Pessoa que eu admiro muito. Para quem não conhece, acho que o Maurício tem conhecimento a ela, é a Eva Gaúcha, no qual perdeu um filho recentemente. Tem a tradição aí dos gaúchos aí, dos paranaenses e tudo, aí em sua tradição de vida. E está aqui em Montevidéu há mais de 20 anos. E eu tenho muito aprecio por ela, pela história de vida dela, por ela ser mulher, guerreira, batalhadeira, pessoa de índole própria. Esses são meus decretos, peço a ajuda dos vereadores, a colegas aí que possam aprovar, são pessoas que realmente merecem essa titularidade. O projeto de decreto legislativo de número 028/2026, o 029, o 030, o 031, o 032, o 033 de 2026 continua em discussão. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo de número 034 de 2026, que concede o título de cidadão montevideoense ao senhor José Duarte Braz e dá outras providências. Vereador Júlio Berto Borges de Oliveira. Eu gostaria que assumisse a mesa diretora aqui a minha vice-presidente, a vereadora Tainara. Projeto de decreto legislativo de número 034/2023, que concede título de cidadão montevideoense ao senhor José Duarte Braz e dá outras providências. Vereador Júlio Berto, está em discussão. Com a palavra. Com a palavra, Júlio Berto. Boa noite, presidente, mesa diretora, os meus colegas vereadores, o público aqui presente, o pessoal que nos assiste pela internet. E agradecer a presença da GCM aqui. Eu fiz esse requerimento, esse projeto de decreto legislativo de número 034, em nome de José Duarte Braz. Ele, que é uma pessoa que é do Rio Grande do Norte, que já está aqui em Montevidéu há 26 anos.
eu achei por muito merecido, né? Para quem não conhece ele é o Zezinho do sindicato, do Citran, né? Uma pessoa que criou a família dele, está todo mundo aqui. Eu acho que é de suma importância essa honraria para o Zezinho do sindicato. Eu gostaria muito que meus colegas ajudassem eu a aprovar esse projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo de número 034 continua em discussão. Não havendo manifestantes, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, e, ao contrário, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Júlio Berto, por favor, retornar à mesa diretiva. Requerimento de número 066, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando mesmo gestão junto ao setor competente a implantação de projetos habitacionais para servidores públicos municipais, com a previsão de critérios de participação, subsídios e parcerias institucionais. Vereadora Danila Souza Silva. O requerimento de número 066/26 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem da vereadora Danila. Senhor presidente, cumprimento a todos com boa noite. Esse requerimento, na verdade, foi um pedido de alguns funcionários públicos que tiveram aí a graça de apresentar essa Casa de Leis, que montaram ofícios também em cima deste assunto, pedindo que a Câmara levasse a plenário, e todos os vereadores aqui assinaram, que chegue aí à mão do Executivo, que o prefeito possa ver com carinho, que ele possa saber que conte com essa Câmara para buscar recursos para aquelas pessoas que são concursadas, que são servidores públicos do nosso município, que elas possam ter benefícios em construção de habitação do nosso município. Sabemos o déficit de áreas institucionais que temos no nosso município, mas também sabemos que tem várias áreas que foram devolvidas na última concessão que o juiz teve, de uns embargos que teve, devolvendo essas áreas para o município. Então, que faça um levantamento, passa para essa casa aqui, a questão de áreas institucionais que tem, que venha dar oportunidade a esses servidores de construir, de ter a sua moradia própria, né? E com isso a gente podemos estar buscando aí os programas como Minha Casa Minha Vida, podemos estar buscando junto aí a Caixa Econômica Federal, Casa Verde e Amarela, o programa para ter onde morar. Tem também o programa Cheque Moradia, o programa da Agência Goiana de Habitação, que é a GEAB, que já foi Montevidéu contemplado aqui com os aluguéis sociais. Então, a gente unir forças para estar buscando habitações para os nossos servidores. É uma forma de ter onde morar, sair do aluguel, fazer ali a sua prestação digna de uma moradia e poder estar aí fazendo cada vez mais o seu trabalho com mais tranquilidade. A gente fala aqui em servidores, mas a gente pede que seja feita habitação a toda a população de Montevidéu. Sabemos que a demanda das pessoas carentes é muito grande. Hoje, o pai de família que ganha aí um salário mínimo, paga o seu aluguel, tem dificuldade para se alimentar, pagar a sua água, a sua energia. Então, a nossa demanda é muito grande. Então, tem vários benefícios que podemos aí estar montando uma caravana, um pedido, indo atrás desses benefícios para que Montevidéu seja contemplado. Vemos tantas cidades vizinhas como Paraúna, ali em Santo Antônio da Barra, Rio Verde, menores cidades que a nossa, com vários programas institucionais já adquiridos no município. Então, nós não podemos ficar para trás, precisamos unir forças e ir em busca desses recursos. Meu muito obrigado. O requerimento de número 066/26 continua em discussão. Pela ordem, vereador Danildo. Boa noite à mesa diretora, boa noite, colegas vereadores e vereadoras, boa noite, público presente e os internautas que nos assistem em casa. Quero parabenizar a vereadora pelo requerimento e gostaria de pedir também ao prefeito municipal que compra a área
para que possamos fazer, né, essas habitação. Então, tipo assim, Montevidéu hoje está muito necessitado de casas, não tem casa nem para alugar hoje, na verdade. Pessoas chegam para cá, não tem como alugar uma casa, porque está tudo ocupado, as casas são poucas, e nós precisamos muito de área. Eu gostaria que o prefeito aí comprasse uma área aí, para a gente poder fazer essas habitações aí, e ajudar também aí os pessoal aí que trabalha aí no órgão público, né, os concursados, né, Danila? E parabenizar a vereadora pelo requerimento, viu? E muito obrigado a todos. O requerimento de número 066, 2026, continua em discussão. Maurício. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 067, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando do mesmo gestão junto ao setor competente, estudo na viabilidade de efetuar pagamentos aos proprietários do transporte escolar, referente a pelo menos 10 dias do mês de julho e dezembro. Vereador Matheus Ananias Ferreira. O requerimento de número 067 de 2026 está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento a gente fez aqui, né, embasado aí, sobre esses donos de transporte escolar, né, no qual, há muito tempo aí, o que acontece? Para a população e nossos amigos vereadores entender melhor. Tem intervalo das férias de julho e de dezembro. E esses veículos eles são parados ali para poder ser feita a manutenção. Mas nesse intervalo aí dessas férias, não é repassado nenhum valor para os donos dessas linhas, desses veículos. Aí, quando eles voltam, muitas das vezes, volta defasado, volta estragando já no primeiro dia, volta já entrando poeira, volta com danificação mecânica. E eu tive com alguns proprietários e tem essas condições em outra cidade. São repassados no mínimo 10 dias para eles de recurso. Então eu gostaria de ver se o executivo analisasse bem, fizesse uma reunião juntamente com nós e os proprietários desses transportes, para que veja se tem como ser repassado no mínimo 10 dias para eles, nesse intervalo das 2 férias anual, para que seja feita a manutenção da forma correta. Para quando voltar às aulas, não ficar já voltando aí, com esse problema aí, dando aí, nos primeiros dias de aula. Esse requerimento foi feito embasado em cima disso aí. Você leu só um, né, vereador? Você só leu o primeiro, né? Muito obrigado. O requerimento de número 067, 2026, continua em discussão. Pela ordem, vereador Danila. Quero aqui parabenizar o vereador Matheus pelo requerimento e enfatizar a importância, vereador, desse requerimento. A gente fala, não é nas grandes linhas, nas grandes empresas que tem do transporte, mas sabemos que temos pequenos MEIs, né, pequenas pessoas que têm uma linha que necessita deste auxílio. Sabemos daquele servidor que é prestador de serviço, que também fica sem receber esses 2 meses, que tem família, tem, como o próprio vereador falou, tem os ônibus para dar manutenção. A mão de obra é muito grande e a gente vê, não é querendo mais recursos ou benefícios, é ver um estudo dentro do que já é retirado e ganhado em cima das linhas do nosso município. Porque eu acredito que se fizer um estudo elaborado, não precisa de mais verba, não. Precisa de repassar para os pequenos que tanto necessitam estar trabalhando aí com essa linha de transporte. Parabéns. Continua em discussão o requerimento de número 067, de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Só ressaltando, mais ainda, reforçando em cima da fala da vereadora Danila, que é o que ocorre, né? Porque, veja bem, qualquer um que está de férias, ele fica sem estar recebendo, principalmente nessa área. Agora, veja bem, o transporte rodou aí 6 meses no primeiro semestre. Ele tem que entrar em manutenção. Como vai fazer uma manutenção no veículo, você não está tendo repasse de nada e essa pessoa não está sendo ressarcida pelos esses 30 dias? Aí, quando volta a rodar, é o mesmo problema. Como foi feita a manutenção, se esses pequenos aí, proprietários desses veículos, estão ali sem receber valor nenhum. E a prefeitura tem condição de pagar no mínimo 10 dias, sim, nós não somos bobos, nós sabemos que tem. Então é isso aí que foi embasado, esse requerimento em cima disso aí. Eu acho muito importante, porque é o transporte escolar das crianças que nós estamos falando. O requerimento de número 067, 2026, continua em discussão.
Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de número 068, que requer envio de expediente ao prefeito municipal Edson Bueno Coutinho, solicitando da mesma gestão junto ao setor competente a implantação de uma praça de alimentação estruturada e permanente no espaço destinado à realização da Expo Montevidéu. Vereadora Tainara Santos da Silva Gruvinel. O requerimento de número 068 de 2026 está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Tainara Gruvinel. Cumprimento mais uma vez essa casa. Presidente, eu fiz esse requerimento pensando no bem-estar das pessoas que trabalham ali na época dessas festas. Não só na Expo, mas há várias festas realizadas ali no Parque de Exposição. E quem acompanha pode ver a dificuldade das pessoas que trabalham ali na época das festas. Eles montam aquelas tendas e tem muito pouco meio da pessoa trabalhar. Eles improvisam uma pia para lavar as vasilhas, improvisam uma bancada. Eu acredito que construindo a praça de alimentação bem feita, os comerciantes vão poder trabalhar e entregar uma coisa melhor para quem vem ver a nossa festa, para quem vem visitar Montevidéu e participar da nossa Expo e todas as festividades que tem aqui no município. Esse requerimento é pensando no bem-estar dos comerciantes, de quem trabalham ali. E vai facilitar até para quem monta a festa, para os organizadores, que eu vejo ali eles sofrendo e montando barraca, montando tenda, e até no dia da festa estão organizando. Então, acredito que montando, fazendo essa estrutura ali fixa, vai melhorar muito para os comerciantes. Muito obrigada, peço o apoio de todos. O requerimento de número 068 da 26 continua em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Danila. Quero parabenizar a vereadora Tainara. E a gente pode ver que o nosso Parque de Exposição é um dos que não tem aqui da nossa região uma estrutura já pronta. Você vai nos parques de exposição, geralmente já tem ali um galpão, que já fica pronto, organizado. A gente vai na Tecnoshow, você já vê que tem alguns pontos já destinados. E o nosso aqui é um valor gasto alto para alugar essas tendas, que a pessoa que vai, faz a licitação, vem, monta, leva o nosso dinheiro embora e acabou. E é igual como a senhora falou. Aí, quando precisa ter uma festa, uma coisa, os organizadores têm que locar novamente tenda, gastar, sendo que a gente tem ali um espaço que é fixo, é um espaço destinado ao lazer do município, que pode estar deixando essa estrutura pronta e adequada. Tem vários requerimentos aqui para a liberação do espaço para festas, tudo dentro da legalidade, e que com a estrutura dessa a pessoa vai animar a estar fazendo vários eventos ali na nossa Expo, no nosso parque de exposição, principalmente na Expo, porque já tem uma estrutura. Então, o servidor que vai estar ali servindo a população vai muito mais feliz. Vamos estar prestando um serviço de qualidade à população e sem contar o gasto que a gente vai ali fazer um corte muito grande, porque a estrutura é fixa, não precisa de aluguel. Parabéns. O requerimento de número 068 da 26 continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos. Parabenizar a vereadora Tainara pelo requerimento. É de suma importância, né? E não deixa de ser uma obra para o município. Porque já que tem tantos eventos, tem a festa que é tradição, por que não ter esse ambiente fixo? Mas às vezes é aí onde é que eles acham bom, porque tem licitação, né? Tem como fazer brincadeira com o dinheiro do povo. Porque ano passado, só uma tenda, a Mestre lá, eles pagaram 47 mil só nela. Ficou 5 dias e foi embora. 47 mil dá para fazer quantas de obra lá dentro? Mas é onde eu falo. Enquanto existir essa questão de licitação, o dinheiro do povo não vai ter valor nunca. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de número 068, 2026. Não havendo manifestante, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa comissão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos para o assunto parlamentar. Escrito assunto parlamentar, o vereador Danildo. Boa noite mais uma vez. Eu quero aqui parabenizar a gestão. Amanhã vai ser publicado a pista de caminhada ali da Avenida Idioutra, sentido ao Parque de Exposição.
E para que seja feita a licitação e assim possa ser feita ali aquela pista de caminhada tão almejada pela população de Montevidéu. E também aquela área ali do Mauro Reis, eu gostaria que o prefeito aí fizesse uma desapropriação daquilo ali, para que a população possa ter onde construir suas casas. Porque o cara, eu acho que só está querendo ganhar dinheiro ali, só pode. E até hoje, por que não desapropriar aquilo ali? Uma área que já vem brigando há muito tempo com essa área, e uma área praticamente improdutiva. Porque estão plantando um milho ali de araque. Porque, a verdade, não pode nem jogar veneno na cidade aqui, ué. Como está plantando milho ali, ou alguma coisa, que não pode jogar agrotóxico lá. Então, tipo assim, eu acho que o prefeito está na hora de tomar posição e desapropriar aquela área ali e fazer que o povo aí, faz o que tiver de ser feito. Ou vender para a população, alguma coisa tem que ser feito naquela área. E eu quero agradecer também a presença da GCM aí, e obrigado à população, e um abraço a toda a população de Montevidéu. E Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Também inscrito assunto suplementar o vereador Matheus Ananias. Uma vez, boa noite a todos. Escrevi em assunto suplementar algumas sugestões. E quero começar agradecendo aí. Não é muita coisa, mas foi uma cobrança minha que eu tive lá olhando de perto. A situação estava bem mais drástica. Deu uma melhorada, mas nós queremos que melhore mais, que faça o asfalto. Lá no Morada Colina 2, lá na rua onde eu fiz um vídeo cobrando lá que seja, pelo menos cascalhasse lá. O senhor Joaquim brevemente já mandou a máquina lá, deu uma reformada lá. E que esperamos que o prefeito executivo, juntamente com a infraestrutura, venha fazer o asfalto, porque o pessoal tem sofrido muito ali. Ali eles pagam seus impostos, tem direito de votar em nós, né? Votam no executivo, para o prefeito. Então aquelas pessoas aí merecem também toda a atenção aí com a infraestrutura adequada. Lá ainda não tem saneamento básico, não tem galeria pluvial. Então, gostaria muito que o prefeito olhasse com carinho, ainda não tem as escrituras, no qual lá ainda muitos lá moram lá, não tem o seu registro de moradia. E olhar com carinho, com atenção para esse pessoal lá. São pessoas de bem, trabalhadoras, pagam seus impostos. E nós queremos muito que isso aí aconteça para eles lá. Muito obrigado, Joaquim, pela atenção. E já aproveitando o gancho, gostaria também que o senhor atendesse o outro vídeo que eu fiz lá na MC4, Pontal dos Nascentes, no qual as vans lá estão voltando de ré, porque não está tendo acessibilidade aí de ir para frente, na rua que ainda é de estrada de chão. Tenho certeza que você vai olhar isso aí para o pessoal que mora lá, no qual lá perto da casa da vereadora Danila, também reside lá perto. Também gostaria de começar aqui, lembrando que no ano passado, foi um dos primeiros pedidos, fizemos vídeo, e ontem eu passei por lá e eu ainda me sinto envergonhado de acreditar que a secretária Mauricélia deixa aquele alambrado daquela escola Geraldo Leão daquela forma. Ali qualquer um, se quiser fazer um atentado naquela escola ali, ele entra. Qualquer um. Menino de 5 anos entra lá. Como que pode, onde é que é criança, professores estão ali dentro, as mães ficam que jeito em casa, saber que ali, naquele colégio, aquele alambrado, está igual perna de alicate, é um para cada lado ali, qualquer um entra ali naquela cerca, é uma vergonha aquilo ali, gente. Secretária Mauricélia, vem, eu te convido a dar uma volta aí nesses colégios comigo. E não fica omissa, não. Mande resposta, o que está acontecendo, por que não é feito, está faltando dinheiro, nós apoiamos aqui, nós aprovamos requerimento, projeto, para que venha emenda, para que faça essa reforma aí, vergonhosa, né? Você lembrado dessa escola, Colégio Geraldo Leão? Nós estamos no século, quase século 300 já, vocês parecem estar no século 10 ainda. Vamos evoluir, gente. Que é isso aí? Vocês falam que tem dinheiro, mas cadê esse dinheiro então? Se não é aplicado no município. E também quero estender, como que vocês começam um projeto de uma creche daquela tamanho, da Giovana Maltalvão, e param no meio do caminho, mães aí sem poder trabalhar porque não tem onde deixar os filhos. Nós vereadores aqui, nós estamos sobrecarregados de pessoas procurando nós aí para poder achar vaga, não tem. E vocês de braço cruzado. Ué, então não começasse, não dá conta terminar, ué. Aí no final do ano quer fazer uma pintura lá para inaugurar a obra, para demorar mais 6 meses para frente para inaugurar. Não é assim que funciona. Não precisa mentir para o povo. Fala que vai fazer, mas fala que vai terminar também, não fica nesse meio termo, não.
Nós queremos um esclarecimento seu aqui, Mauricélia. Porque nós não podemos sumir as broncas de vocês, não. Vocês foram colocados num cargo para exercer a sua função. Todo o secretariado. Aí é nós que tem que responder por tudo? Ué, então vamos deixar só nós trabalhar, ué? Vamos pegar o Montevideo para assumir e tocar o tempo à frente da forma que tem que ser, ué? Porque tudo que vocês começam, vocês não dão conta de terminar, ué? E também quero aqui falar que o responsável da limpeza, não sei se é a BMC, que está uma vergonha aquele SF lá do Santa Luzia. Como você pode ser uma unidade de atendimento SF, o mato entrando dentro da porta? Lá no fundo, lá não tem como entrar, eu tenho vídeo aqui, ó. Depois não adianta falar, que eu trabalho com prova. Tem um vídeo aqui da Baquiara mais alta que a calçada lá, ué. Aí tem que passar por nós, vocês têm que ter princípios também de fazer as coisas acontecer, ué. Aí vocês não querem que a gente só bate. Como é que vocês querem que elogia se o trem não sai, não vai para frente? E também quero que, mais uma vez, cobrar o requerimento do meu amigo vereador Maurício. E ainda piorou. Além de não dar conta de pôr o nome lá no balcão expresso, pouca cidade tem um balcão expresso para arrumar documentação, igual Montevideo nós tem. Não dá conta de pôr o nome e ainda perdeu o único funcionário que fazia identidade. O vereador Maurício aqui, o vereador Lourenço aqui, colocou que ia iniciar dia 19, né, vereador? Vamos esperar. Mas eu acho uma vergonha que só treina uma pessoa para fazer identidade e ainda não regulariza o salário, deixa a pessoa embora e quando vai treinar uma pessoa, não dá conta de mandar uma pessoa para Goiânia para fazer o treinamento. Estamos 60, 90 dias sem fazer identidade em Montevideo. O povo aí tudo doido procurando para poder fazer documentação e nós temos que espernear aqui na Câmara. Então é uma vergonha, não sei o que acontece. Ou é falta de responsabilidade, não quer fazer, ou é incompetência de quem assume o órgão que está defasado. O que eu tenho para dizer é isso. Quero agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui presente e meus amigos vereadores e dizer que pode contar comigo, população. Vereador Matheus é em prol do povo. Também escrito a suplementar o vereador Maurício Leão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Senhor presidente e demais colegas vereadores, escrevi em assuntos parlamentares para fazer algumas cobranças aqui. Há um tempo atrás, aí, nosso colega vereador, Matheus Ananias, fez um requerimento solicitando que fosse constado na licitação da contratação das vans escolares, fosse instalado câmeras. Né, vereador? E já tem não sei quanto tempo até hoje, não foi atendido. E direto a gente recebendo reclamações de transporte escolar, de motoristas tratando mal os alunos, e a gente fica sem saber, em acreditar quem que a gente acredita. Se a gente tivesse essas câmeras, a gente tinha como resolver esse problema, já tinha resolvido. Então, assim, faz tempo, secretário, que já foi pedido isso aí, o vereador pediu, e nada de ser atendido, não deu um retorno para nós. Com relação à creche, quanto tempo faz que aquela creche está ali, daquele jeito, parado, e a secretária, a administração não dá um retorno, não termina, e todo dia a gente procurando, todo dia pais procurando, não tem vaga na creche, como se a gente, tipo assim, eu quero até deixar esclarecido aqui, nós não tem como atender, não tem como nós ir lá e pedir para pôr o filho do fulano, porque tem uma fila que aí a gente passa na frente da fila, e se passar tem Ministério Público, não tem como a gente atender. Quem tem que resolver isso é a secretária, juntamente com o prefeito municipal, fazer a creche, porque quando terminar aquela creche ali, eu tenho certeza que ela já vai terminar, Montevideo vai estar cheio, não vai ter que fazer outra. Quanto tempo faz que nós estamos aí lutando? Só que eu sei, já tem 3 anos, e nada dessa creche, e hoje nós estamos aqui numa demanda muito grande de pessoas que hoje deixam de trabalhar porque não tem como colocar um filho na escola, aí não tem como colocar alimentação dentro de casa, não tem como pagar um aluguel, porque não tem como deixar o filho na creche. Eu queria pedir que a secretária e o pessoal da administração olhasse aí com carinho, para a gente poder estar atendendo essas demandas, porque quando a gente cobra aqui, não é para a gente, é porque o povo cobra da gente, nós somos as pessoas que representam o povo. Então, assim, o que a gente passa, a gente só faz passar para frente, a gente só faz levar a demanda, porque o povo procura a gente tem que dar um retorno para o povo. Eu queria aqui também falar um pouco com relação à área do Mário Reis e à área do Zé Buffon.
Eu vejo hoje, eu vi um projeto da vereadora, o requerimento da vereadora, que nós todos assinamos, né, para que fosse criado aí um projeto residencial para os funcionários. A gente vê que assim, é de grande demanda para a cidade, mas às vezes eu vejo que o prefeito não é projeto do prefeito. Eu vejo que o prefeito Edson não é uma das demandas dele, não está no projeto dele fazer residência para Montevidéu, fazer um projeto habitacional para Montevidéu. Eu vejo que não é, porque ele já tem 4 mandatos que ele está aí, terminando 4 mandatos, até hoje eu não vi nenhum projeto habitacional dele. Eu vi que a prefeita Sueli, entregou lotes, tem lote ainda da Sueli para ser entregue, da prefeita Sueli, que não foi entregue, já passou 4 anos dele, vem mais 4 aí, e eu vejo o seguinte, nós já estamos no segundo, praticamente terminando o segundo ano. Mesmo que começasse hoje um projeto, falasse hoje, ó, moçada, vamos fazer um projeto, hoje eu não conseguiria entregar isso. Não conseguiria. Então, eu vejo que não é do projeto da administração dele habitacional para Montevidéu. Ele não tem, não. Ele não tem. Infelizmente, não tem. A gente tem que falar a verdade. Porque a área do Mário Reis, igual o vereador falou que ontem, que precisa ter homem do saco roxo, não, precisa de ter homem de coragem, vereador, né? Que chega ali e fala, não, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver. Montevidéu não tem 40 milhões? Vai no juiz, faz a coisa da forma que precisa ser feito, com responsabilidade. Não precisa fazer da forma que foi feito há 30 anos atrás, aí, 40 anos, que foi o caso do Vera Cruz, que teve que ficar pagando uma conta aí, quanto tempo, e dando desculpa para outros gestores, servindo de desculpa para outro gestor não fazer as coisas e falar que era culpa do loteamento, que as coisas não aconteciam em Montevidéu, porque o Mário Reis entrou na justiça, embargou. A gente sabe que Montevidéu tem renda e toda a vida teve muita renda. Toda a vida foi muito bem, a receita de Montevidéu, toda a vida, para a sua época, toda a vida foi muito bem, uma receita muito boa. Mas serviu de argumento para não fazer nada para a cidade, que era a área do Mário Reis que não deixava. Então, assim, eu vejo que hoje Montevidéu fazer a coisa da forma que precisa ser feita, da forma que precisa ser feita, tem condição de desapropriar, não só ali, mas a gente tem área em torno da cidade todinha. A lei hoje, a lei que divide hoje com a área urbana, e se for de interesse público, a gente sabe que qualquer prefeito pode chegar e desapropriar. É claro que da forma correta, dos trâmites legais, que da forma que tem que ser. Agora, precisa ter um projeto habitacional. E não tem, infelizmente eu vejo que não tem. Para Montevidéu, não tem. E eu queria aqui também pedir para o prefeito, eu acho que ele fez uma reunião na época da eleição, da política, né, da época de campanha, com os caminhoneiros da cidade. Eu acho que ele fez uma reunião, não é do meu conhecimento, mas eu acho que ele teve essa reunião, e nessa reunião acho que o pessoal pediu para que ele arrumasse uma área para que fosse colocado esses caminhões da cidade, esses veículos, ônibus, caminhões, e até hoje não tem essa área. E o povo está aí com o caminhão na rua, não tem onde colocar, estacionando em local errado, né? E sendo que a gente tem vários locais aí, né? Vários caminhões na cidade, e a gente sabe que Montevidéu tem uma receita boa, tem um dinheiro em caixa, que poderia estar resolvendo isso aí. Então, eu queria pedir aqui para o prefeito olhar com carinho isso aí, prefeito. Eu não sei se foi compromisso de campanha do senhor, mas se foi, né, que o senhor cumprisse isso aí, talvez até deixasse esse legado, né, para quando o senhor terminar o mandato e falar, não, esse aqui foi o prefeito Edson que deixou para os caminhoneiros de Montevidéu. Eu acho que isso aí seria uma coisa importante, prefeito. E o que eu falo? A gente vê hoje, voltando aí na área do projeto habitacional, a gente vê, até o vereador Luiz Ribeiro, o Lourenço estava discutindo aqui, né, comentando com relação ao preço de lote em Montevidéu. Lote de R$200 mil, R$150 mil, meio lote 70, 80, 100. Agora, como que a pessoa vai conseguir, pessoa assalariada vai conseguir comprar um terreno em Montevidéu e construir uma casa, meu Deus? Né? A pessoa que ganha hoje 2 salários, 3 salários, aí não consegue. Como que ele vai financiar um terreno aí? Né? Ou ele compra o terreno e não vai ter como construir. Então, se nós não correr atrás, não lutar, o prefeito não conscientizar disso, que precisa fazer um projeto sério para Montevidéu, um projeto habitacional sério para Montevidéu, nós vamos continuar isso aí.
E outra, as imobiliárias, os loteadores que vêm para Montijo vai continuar vendendo da mesma forma. E nós vamos poder estar atendendo o povo, atendendo quem tem condição de pagar um preço justo, quem tem condição de pagar uma prestação justa, dentro do que ele pode pagar, e também a custo zero. A gente tem que lutar por isso aí, porque a cidade, às vezes, deixa de crescer por isso. Nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de pessoas. E Montijo, hoje, é uma cidade que tem muitos trabalhadores. Muita gente rica tem, mas tem muita gente trabalhadores que é assalariada e que paga aluguel e paga caro. Então, vamos lutar por isso aí, correr atrás dessas coisas, porque, senão, Montijo fica parado no tempo. A gente vê Santa Helena, a gente vê Paraúna. Hoje, Paraúna fazendo casa com recurso próprio, entregando não sei quantas casas com recurso próprio do município. Que coisa mais bonita, né? Que coisa boa, é coisa da gente se espelhar, a gente ir lá olhar como que foi feito, pedir que o prefeito leve a sua administração lá, seus administradores, e olha como foi feito e implanta em Montevidéu. Nós temos condições, né? E não precisamos ficar esperando 12 anos para ser entregue lotes aí, que foi ainda da prefeita Sueli. O tempo que terminou o mandato da Sueli. Nós estamos aí lutando, correndo atrás de água, indo em Goiânia, para resolver isso aí, para tentar colocar água para poder entregar esses lotes. Então, assim, a gente fica indignado e a gente não pode concordar com essas coisas. Às vezes eu vejo a gente cobrar aqui e acaba que a gente tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Né, vereador Matheus? Tem que cobrar, porque só assim que a gente vai conseguir fazer as coisas, vai conseguir fazer o povo tomar consciência do que precisa ser feito em Montevidéu. E muito obrigado, agradeço a todos aí. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores e vereadoras para a mudança da sessão de sexta-feira, dia 8, para as 8 horas da manhã. Eu consulto o plenário e coloco em votação. Os vereadores concordam para a mudança do horário para as 8 horas da manhã, dia 8, sexta-feira. Os vereadores concordam nesse como estão e o contrário se manifesta colocando-se de pé. Aprovado por 7-1. Eu gostaria de agradecer ao povo em geral que nos está assistindo pela internet, o pessoal público aqui presente, meus colegas vereadores, a GCM, que está dando um respaldo aqui para nós. Meu muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, amanhã, em horário regimental. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham uma boa noite.